que é o seguinte, ele vai olhar esses espaços e vai racionalizar eles, né, com linhas, com vetores, e vai racionalizar através desse sistema métrico como que estão projetadas aí sombras, como que os objetos estão sendo vistos, sob quais ângulos, né? Então, assim, esse espaço hiperracionalizado, racionalizados, né, no plural. E nesse livro, né, entre as imagens que compõem esse livro, cheio de espaços e que, né, em que a métrica ali do sistema óptico, né, dos séculos 16 e 17 está super aplicada aqui, né, para entender o espaço, para entender o espaço exterior. Ao longo desses espaços, tem uma imagem que me intriga em particular, que é essa aqui, que é a seguinte: tem um espaço super metrificado, e é um estudo, o nome dessa imagem é Estudo sobre Perspectiva. Então tem aí os mesmos operadores aí lógicos, né, e métricos que estavam nas outras imagens. O horizonte, aqui, né, uma linha que faz o horizonte e várias linhas direcionais que orientam a visão para um ponto. Só que não é só isso que está na imagem, né? Tem alguma coisa aconteceu aí e não dá para saber o que é. Porque tem um corpo no chão, tem uma pessoa que dá para perceber que ela está entrando, essa pessoa que está no centro da imagem, e ela entra com um certo afeto, né? Com um impulso, tem tem um gesto aí, tem uma energia, né? Que é visível. E, no entanto, tem um sujeito aqui no canto que não dá para saber se ele está chegando ou se ele está saindo. A imagem dele é particularmente enigmática, né? Então, fica aí uma situação em que, apesar da métrica, apesar da hipermétrica, né? Apesar da capacidade super sofisticada de caracterizar um espaço, um ambiente, através de um raciocínio extensivo, né, de medir, de número, de ângulo, de linha, de vetores, né, corre os olhos nesse espaço para você ver o tanto de linha que está correndo no meio do espaço, sem contar as linhas que configuram aí os... Então, apesar disso tudo, alguma coisa aconteceu aí e não dá para saber o que é. Então, tem uma dimensão dessa imagem que está tensionando a métrica em um excesso que escapa à métrica. Apesar da capacidade, da hipercapacidade de descrever uma realidade, algo escapa. Algo permaneceu aí sem explicação, apesar da super, hipercapacidade de explicar. Então, eu queria observar primeiramente, né, o excesso, o que permanece sem explicação, a força, né, porque dá para ver um gesto, dá para ver uma intensidade no gesto dessa figura que está no meio, né, as forças que percorrem essa imagem e intensidade que percorre essa imagem e que excedem essa codificação. Só que a imagem, ela apresenta isso. Ela está apresentando o fato de existir a métrica e de existir um acontecimento que excede a métrica. Essas duas coisas estão contidas na imagem. Então, se essa imagem, ela mapeia uma espécie de excesso a uma capacidade de medir, uma espécie de... É como se ela dissesse, olha, existe uma episteme, existe um jeito, existem princípios, existem axiomas, e existem coisas que acontecem sob essas epistemes
que estão excedendo, né? Existe a regra e existe o excesso à regra ao mesmo tempo, coexistindo. E aí, esse estudo de perspectiva, ele consegue, de alguma maneira, ele ser uma espécie de metadiagrama, né? Que ele é um diagrama, ele tá apresentando uma ideia abstrata, só que ele está fazendo um comentário, ao mesmo tempo, ele está fazendo um comentário sobre a capacidade dos diagramas de exprimirem uma ideia. Né, e o que excede a esses diagramas. Eu já utilizei essa imagem uma vez para fazer um comentário que estava falando sobre o ocularcentrismo, né, que é uma espécie de valorização epistemológica da visão, né? Todas as nossas metáforas para você explicar uma ideia, comunicar uma ideia, nem todas as nossas metáforas, mas várias das nossas metáforas que dizem respeito à razão e à compreensão, ao entendimento, elas se valem de percepções ou de sensações que estão associadas à visão. Né? Então, por exemplo, dar a luz a algo, esclarecer um ponto, perceber com clareza, e esse tipo de coisa. Né? Então, eu já usei essa imagem para fazer um comentário sobre o ocularcentrismo e olhar metaforicamente esses excessos como excessos que escapam a uma episteme centrada na visão e que são excessos que talvez poderiam ser pensados como uma episteme sônica, né? Uma fenomenologia sônica. Aqui, sem querer fazer um dualismo entre a percepção sônica e a percepção visual, tá? Mas para chamar a atenção para o fato de que o mundo sônico ele também é muito rico epistemologicamente, né? Se a gente pensar a história das compreensões de som, né? E o modo como diferentes culturas entendem o som. Então, você pode encontrar livros que estão falando, por exemplo, da compreensão do som como pneuma, né? Em culturas até ocidentais mesmo, mas ali Idade Média, pré-cristianismo, e pré-ciência moderna, que vai pensar o som como frequência, como vibração, né? O som nem sempre foi pensado como vibração, o som já foi pensado como ar, né? Como algo que o som é algo que atravessa os corpos, de fato, assim como o ar, né? Atravessa os corpos. Os corpos existem através de sons. Então, uma primeira provocação tem a ver ela vai nessa direção de pensar o que poderia ser uma espécie de fenomenologia sônica e uma fenomenologia aural, né? Quer dizer, você tem uma realidade, você tem uma descrição da realidade, você tem uma descrição dos acontecimentos que ocorrem na realidade, exterior e interior, e essa descrição ela tem como operadores, como signos que estão orientando a sua descrição, noções como ressonância, modulação, frequência, reflexões, e outras noções que são metáforas que são mais estruturadas em fenômenos acústicos do que ópticos. Certo. Então, a imagem que a gente viu, ela pode ser pensada como uma imagem que vai em direção ao que está fora da imagem. E o fora da imagem está incorporado na imagem ao mesmo tempo. Né? Então, é uma imagem particularmente bizarra, porque ela vai te apresentar ao mesmo tempo toda a racionalidade por trás da composição dessa imagem e, ao mesmo tempo, o fato de que toda essa racionalidade ainda é insuficiente para captar um acontecimento
que está retratado nessa imagem. Então, é uma imagem que ela vai em direção ao limite dela. Ela se reconhece como limitada. E ela comenta esse limite. Ela comenta essa fronteira. E ela resvala ali no que fica impensado, no que permanece impensado, no que permanece não compreendido, apesar da complexidade da imagem. Tá? Então, é uma imagem que se dirige em direção ao seu fora e que tenta, na medida do possível, incorporar algo que está fora dela. Então, uma questão, né, para dialogar aqui com o curso, com os assuntos que nos reúnem aqui, né? Qual tipo de signo aponta para o excesso? Tem dos entendimentos de diagrama é justamente esse, que o diagrama é um tipo de signo que aponta para fora da linguagem para traduzir conteúdos que não são linguagem. Né? Então, o diagrama ele vai te oferecer uma imagem de um evento, ou de uma sequência de eventos, ou de uma estrutura lógica, ou de uma estrutura de relações. Né? Ele é um tipo de signo que ele tenta espelhar uma coisa que é invisível, que é inespelhável, que não dá para espelhar. É como se fosse um espelho para refletir uma coisa que é invisível. Ele tenta materializar uma estrutura de relações. Ele tenta materializar um conteúdo que existe no imaterial. Né? O diagrama é um tipo de signo que se dirige ao fora do signo, ao fora da linguagem, ao fora da existência do signo, né? Do modo de ser signo. Aí eu gosto de brincar com aqueles dicionários analógicos, né? E eu tirei umas fotos aqui. Eu fui procurar a palavra diagrama em dicionário analógico, né? Para ver que palavras, quais são as nuvens de palavras que estão em torno da palavra diagrama. E no dicionário que eu tenho aqui, não existe o verbete diagrama, existe a palavra diagrama em nuvens que gravitam em torno de outras palavras. Então, essa aqui é uma nuvem em torno da palavra representação. E essa nuvem, eu marquei aqui, dentre as 1000 palavras que estão em torno de representação, eu marquei algumas que, para a gente brincar mais em torno delas. Então, personificação, corporalização, corporificação, encarnação. Depois, imagem viva, ícone. Semelhança, verdadeira imagem, reprodução, similaridade, diagrama. Engraçado que, se a gente for olhar tecnicamente mesmo, na semiótica, tem palavras aqui que são hiper precisas, né? O diagrama é caracterizado na semiótica do Charles Sanders Peirce como um tipo de ícone que procede por similaridade e ele reproduz uma estrutura de relações. Ele vai por semelhança, só que ele é uma semelhança defeituosa, porque um ícone, por exemplo, se a gente desenha uma cabeça em cima de uma varetinha com 2 patinhas, né, assim, e com quatro varetinhas, você consegue desenhar um ícone que tem semelhança com uma figura humana, né? Uma bolinha, um palitinho na vertical, 2 bracinhos e 2. Daí, se você vê esse ícone numa porta, você pode deduzir que é um banheiro, um toalete e tal. Se você vê numa parede de uma caverna, você pode achar que alguém tentou representar figuras humanas ali. Então, assim, o ícone ele procede por semelhança. Só que o diagrama é um hipoícone, ele é um ícone defeituoso, porque ele tem semelhança, mas a semelhança dele não é com uma coisa que é visual. A semelhança dele é com uma estrutura virtual. Ele encarna uma estrutura virtual. Então, por isso que eu sublinhei esses encarnação, corporificação, tá? Então, vai diagrama. Aí, continuando, a deriva, lá, diagrama aqui em cima, né? Aí segue a deriva. Cartografia, carta topográfica, mapa, planta, carta. Projeção, representação gráfica, esquema.
aí por verbos, né? Representar, delinear, desenhar, esquiçar, retratar, e aí volta essas ideias de incorporar. Incorporar, corporalizar, ser a imagem de igual a traduzir. Isso é muito lindo, né? Diagrama é algo que é a imagem de alguma outra coisa que ela está traduzindo, de maneira que ela, de maneira assim, incorporando, né? Encarnando, materializando, corporificando, configurando. E aí entra uma série de outros verbos. Emblematizar, descrever, copiar. Modelar, moldar, plasmar. Dar uma ideia animada, viva, exata, sensível ou inteligente de algo. Então, aquela nossa primeira reflexão, né, da capacidade de uma pessoa de criar uma imagem que fala de algo que está fora da imagem, que fala, essa imagem ela está comentando a própria incapacidade da imagem de representar. E, né, na verdade, ela, ao mesmo tempo, ela tá, olha, eu sou uma imagem e estou falando do que eu não posso, estou falando de o que está além de mim. Né? Eu estou falando de algo que existiu aí e não dá para a gente saber muito bem o que é. Por isso que eu estava apresentando aquela imagem, aquele estudo sobre perspectiva, como um diagrama, no sentido em que ele está corporificando, materializando, emblematizando um problema, né? Um limite, né? O que é um problema de linguagem, um problema de expressão e, portanto, um problema que perpassa o nosso campo aí da arte, né? Que é um problema de expressar ideias, de captar ideias e de colocar isso de uma maneira tangível, né? De captar um problema de pensamento, um problema de sensibilidade, um problema cultural e apresentar isso de uma maneira tangível e compartilhável, né? Então, a partir dessa compreensão de diagrama, que eu fui especular e desenvolver esse trabalho cujo processo eu estou aqui abrindo para a gente conversar, né? Tá, então essas palavras aí que estão naquela nuvem que eu destaquei, né? Aí tem uma coisa que é o seguinte, olha só, essa coisinha é uma pedra de 45 centímetros que quer dizer, a historiografia da arte, né? Os estudos de arte vão chamar isso como uma estela púnica, né? É uma pedra que as pessoas portavam em mãos. Nessa pedra está retratado, ela está descrita, né, no livro onde eu a encontrei, ela está escrita da seguinte maneira: uma estela púnica com os ouvidos da divindade que escutou o voto do adorador. O século IV depois de Cristo. Então, vamos olhar de novo essa pedra. Ela contém, segundo as pessoas que estavam interpretando ela ali, ela contém os ouvidos da divindade que escutaram o voto de um adorador. E me chama a atenção, nessa pedra, ela também funcionar como uma espécie de materialização de uma prática que envolve a escuta, que envolve a dimensão aural, né? Essa dimensão aural, ela é permeada pela ideia de que as minhas angústias, os meus sofrimentos, as minhas ansiedades, elas são partilháveis com um ouvido que compreende. Essa estrutura, essa expectativa em relação a um ouvido que compreende, ela está impressa nesse objeto, né? Que é essa estrutura que perpassa vários sistemas metafísicos, né? E sistemas de crença em divindades, né? Eu posso me confessar a uma divindade, ela me acolhe, ela me conforta. Né? E também estou lendo essa pedra como uma espécie de diagrama, no sentido em que ela incorpora uma estrutura
que perpassa a oralidade, que perpassa a escuta, que perpassa uma ideia culturalmente compartilhada da relação entre falar, ser escutado e escutar. Tá? Então, essa ideia de que as práticas de escuta, elas são inscritas, elas de fato, você consegue encontrar rastros tangíveis de de práticas de escuta, de comportamentos de escuta, de expectativas de relações humanas que envolvem desejo, sofrimento, relações sociais, angústias, conflitos, que são perpassados por estruturas de sujeitos que estão ou escutando ou sendo escutados. Tá? Oi, É isso que Henrique, a Daniela pediu para você repetir a referência da... Não, mas pode ser depois. Eu não Pode queria ser contar depois? o todo, não. Só Peço botei no desculpa. chat para... Ah, tudo bem, eu vou tirar uma foto. Eu botei no chat justamente para não interromper, desculpa. Tá. Desculpa, Henrique. Eu também peço desculpas porque eu não estou vendo o que aparece no chat. Não, Eu vejo... imagina. Não tem problema não, Henrique. Eu só coloquei lá para eu não esquecer, porque eu achei que eu fosse esquecer. E eu queria muita referência, mas vamos lá. Beleza. Mas como eu disse, pessoal, isso aqui são uma série de provocações e aproveitando o ambiente mesmo, né? Eu realmente acho que esse aqui é um ambiente de quem pensa, de quem faz e de quem cuida de arte sonora. Então, em alguma dimensão, é de alguém que ama isso. Então, assim, nós já temos isso em comum. A gente pode seguir conversando sobre isso. Então, qualquer referência, qualquer coisa que eu mostrar, vocês falam depois. Acho que nada aqui, em termos de referência, será perdido, tá? Mas vamos aí. Então, é isso que eu estou emprestando esse termo, e eu não estou criando nada aqui. Esse termo ele tem sido utilizado em estudos sobre escuta, esse termo ortografia, para descrever esse tipo de prática de tangibilização, né, de inscrição de um comportamento de escuta, de uma prática de escuta, ou de uma ação que é feita a partir de um sujeito que está escutando e que está expressando esse modo de escuta numa mídia que é tangível, numa superfície, e que, através dessa inscrição, essa escuta pode ser compartilhada, né? Então, assim, tem pessoas usando esse termo para falar, por exemplo, de arranjo musical, como se o arranjo, para caracterizar a ideia de arranjo musical como uma espécie de reescritura, né? Como uma espécie de escuta assinada, né? Você escuta uma música e você fala, não, eu faria a minha versão disso, o meu arranjo, eu reorganizaria esse material de outra forma, porque quando eu escuto isso, eu escuto também possibilidades sobre isso, né? Quando eu escuto algo, eu estou inscrevendo sobre esse algo a minha subjetividade, o que eu trago, os meus hábitos de linguagem, a minha memória, a minha percepção. Eu estou pontuando isso que eu escuto. Eu estou editando isso. Então, também tem essa ideia da escuta como pontuação que perpassa aí essa discussão, né? A elaboração desse trabalho. Mas ela não é central. O que é central aqui é a ideia de que a escuta e o som, se a gente pensa a partir dessa provocação que esse curso tá propondo, que é pensar o som para além da vibração, pensar o som no campo expandido, né, que é o nosso ponto de partida aqui de provocação, caminhando nesse sentido, né, do som para além da vibração, a gente pode pensar que a gente pode operar no campo do som e da escuta através de signos que estão inscrevendo a virtualidade da escuta. Estão inscrevendo traços de uma subjetividade que escuta, como ela escuta.
ela escuta tendo expectativas em relação a compartilhar isso, ou ela está escutando alguém que ela está acolhendo, ela está escutando alguém a partir de ideais de igualdade, de isonomia, ela está escutando alguém a partir de ideais de democracia, ou ela está escutando alguém porque ela quer vigiar esse alguém, ela quer exercer um poder sobre esse alguém, ou ela está escutando alguém para proteger, para se proteger. Então, assim, a prática da escuta, ela é feita a partir de um material humano, de um material social que merece atenção e que a aposta aqui é que a arte sonora não é feita só de som e de objetos, mas também de diagramas, que são composições que estão incorporando essas relações que permeiam a escuta, a oralidade. Certo? Então, movendo adiante com as provocações, a atividade da escuta, ela deixa rastros tangíveis em diferentes suportes materiais. Indícios de diferentes condutas de escuta e configurações epistêmicas da oralidade. Eu não vou desdobrar muito isso, mas a gente pode lembrar de um livro, por exemplo, como A Oralidade, né, da Ana Maria Ochoa, que vai comentar, por exemplo, como o processo de colonização da Colômbia foi também um processo de imposição de um outro modo de escutar os sons que já se encontravam ali, as práticas sonoras que já se encontravam ali naquele contexto que estava a ser colonizado. Então, por exemplo, tinha um tipo de escuta indígena que percebia em certos sons das águas, por exemplo, escutando os sons das águas, ele escutava sons que significavam valores culturais para eles que tinham a ver com a terra, tinha a ver com nutrição, tinha a ver com fluxo de vida. E aí o processo de colonização chega e estabelece uma qualificação de condutas da escuta em que esse modo de escutar é um modo iletrado, é um modo não civilizado, né? Onde é que já se viu você vai escutar as águas e vai atribuir valores de vozes, subjetividades, né? a isso? Isso são águas, isso é uma coisa inanimada e que na medida do possível, eu tenho que explorar isso, né? Eu não posso atribuir subjetividade a isso e idolatrar isso aí, né? Então, enfim, é um livro que vai ressaltar a ideia de que, junto a um processo de reconfiguração simbólica colonial, vai o processo de reconfiguração da escuta, reconfiguração da dimensão virtual da escuta, dos signos e das imagens que configuram condutas de escuta, como se escuta o mundo, né? Então, para pontuar, a escuta é objeto de inscrição, o modo como os indivíduos ou grupos escutam também são inscritos, retratados ou traduzidos. A nossa aposta aqui, na verdade, a minha aposta com esse trabalho artístico e com esse processo de pensamento aqui, vai nessa ideia, né, de que condutas de escuta são traduzíveis, são compartilháveis, e porque são passíveis de serem inscritas, né, de maneira tangível. Aí a gente parte para outro regime visual, né? Isso aí é um anúncio publicitário da Vitrola, né? De junho de 2006, e ele já é um anúncio muito particular. Se a gente pega aqui, pessoal, e volta para essa imagem, e entende que aqui tem uma espécie de inscrição tangível, tradução de uma conduta de escuta, de uma estrutura que envolve a escuta, aqui também tem. Aqui também tem. Você tem uma representação do sujeito ouvinte numa cena.
Essa cena é uma cena de lazer em dias de férias. Está escrito aqui, né? Dias de férias, aqui no centro, quase que no centro da imagem. Então, assim, fora da sua casa, num momento de lazer, numa boa companhia, você pode curtir esse som se você comprar esse aparelho que a gente está vendendo. Então, isso é um tipo de... É uma imagem que também incorpora, que também deixa tangível uma posição do ouvinte, uma posição ideal do ouvinte, uma estrutura de relação em que o ouvinte é figurado em relação, em posse, né, em presença de um aparelho, que aí, nesse estágio, já é um aparelho que faz parte de uma indústria, né? Já existe aí uma indústria nascente, a indústria fonográfica, né, que é uma indústria, né, que faz parte das indústrias criativas, da cultura, né, a economia criativa, gera um capital financeiro hoje, né, significativo, e a gente está olhando aí para uma prática dessa indústria, que é uma prática em que ela está exercendo uma espécie de pedagogia da escuta através de signos visuais, né? Curiosamente, tem um anjinho aqui, ó. A gente quase não vê, mas tem um anjinho aqui, ó, no meio da situação, né? A gente já vai entrar nesse lugar agora de uma pedagogia da escuta e como que os processos de reconfiguração de hábitos e reconfiguração simbólica e composição de uma cultura de escuta, ela mobiliza imagens e posições de sujeito e uma série de qualidades que estão na ordem mesmo da metafísica, né? do Henrique, eu virtual. posso adicionar uma leitura à imagem? É que embaixo tem outra ideia dentro desse conceito da pedagogia de escuta ou de marketing de escuta, que é His Master's Voice. Ou seja, e você tem um cachorro ouvindo a vitrola. Ou seja, há uma ideia de fidelidade sonora que a gente percebe que a vitrola não tinha, mas que é quase dar a entender, olha, esta vitrola tem uma fidelidade tão boa que o cão vai virtualizar a existência do dono, que acho que é outra parte interessante aqui neste póster. Uhum. Legal, obrigado, Rui. Legal, então, muito curioso, né? A capacidade de até um cachorrinho, né? Consegue se relacionar com isso de forma intensa, né? Nas palavras do Rui, ele vai virtualizar a presença do dono. Então, é nessa chave que eu queria provocar, né? E também entrar nesse fluxo de provocações e deslizar ao longo dele e ver se eu tenho alguns insights que eu ainda não tive enquanto converso com vocês depois. É nessa chave que vai pensar a virtualização de presenças, né? Pensar aí a oscilação entre presença e ausência. E nesse jogo, a cultura transnacional, né? A cultura internacional, a cultura de proporções globais, a cultura de massa, ela vai ser ensinada a escutar através do marketing da indústria fonográfica. Então, se na Colômbia do século XIX você tem uma reconfiguração de escutas indígenas, aqui tem uma outra reconfiguração de práticas de escuta ao longo do século XX ocorrendo, através de outro operador, mas o processo de colonização cultural guarda semelhanças, né? Porque no sentido de ser uma espécie de reconfiguração dos hábitos da escuta e de inserção de novos valores, né? Então, vamos lá. Entre presenças e ausências, se isso aqui é de 1906, isso aqui já é da década... eu não vou me lembrar se é de 50 ou 60, isso está ali no texto de onde eu tirei isso, mas entre 1950 e 60, que é também uma imagem
cuja finalidade é vender um aparelho, só que para fazer isso, ela tem que apresentar o ouvinte numa posição em que ele escuta, e ele não simplesmente escuta, não é que ele escuta com atenção, ele escuta com afeto, ele escuta numa posição em que ele está confortável, também num lugar privado, confortável, cheio de afeto, compartilhando um acontecimento, né? Então, também é uma imagem que incorpora uma conduta de escuta. Aqui também, né, e sublinhando essa ideia do prazer da escuta, você sozinho, também é uma imagem que deixa, ela também vai figurar o ouvinte numa situação ideal de escuta, e ela deixa aberta interpretações que tem a ver com vida conjugal, com lugar de homem e lugar de mulher. Tem várias leituras possíveis, mas o que eu ressaltaria aqui, em todas as leituras possíveis que a gente fizer, estarão implicadas a ideia de que está inscrita aí estão escritas posições de sujeito. E a posição do sujeito ouvinte, ela está aí também inscrita, e neste caso, a conduta de ouvinte que é figurada aí, conduta de escuta, ela está agenciada, né, a um aparelho de reprodução de mídias fonográficas, né? Então, é toda uma educação de escutar junto a aparelhos. E de naturalizar a ideia de que esses aparelhos estão aí para te entregar uma alta fidelidade sonora, um evento que é profundamente intenso. Aí começa a ter também, já que são diagramas, e o diagrama incorpora virtualidade, começa a ter uns sintomas, né? Essa mesma modalidade, veja bem, se a gente tivesse uma exposição, a gente estaria vendo itens de uma mesma, pertencentes a uma mesma categoria, né? São anúncios publicitários, tá? Só que aqui tem uma variação, que esse anúncio publicitário, ele também serve a função de vender um aparelho de reprodução de mídias fonográficas, só que para fazer isso, ele lança a mão de uma dimensão de virtualidade que envolve aí o sujeito ouvinte, que já vai mais para um lugar de fantasia, que talvez tenha a ver com fantasia masculina, e que talvez faz parte de algumas culturas centradas mesmo na figura masculina, né? Essa coisa de harém, essa coisa de dispor de mulheres. E o anúncio ele vai lançar mão disso mesmo. E se a gente for olhar para isso como um diagrama, ele é uma espécie de... Esse anúncio ele também é ele movimenta signos de maneira a incorporar uma estrutura de desejo que tem a ver com universos masculinos. E ele vai dizer aqui, vai fazer ainda essa ideia, né? Eu estou vendendo um aparelho que é quadrifônico, então são 4 canais de excelência para o amante sofisticado de música. Esse ouvinte é um audiófilo. O ouvinte que realmente vai comprar isso aqui, ele está querendo... Ele é posicionado como um amante sofisticado. Então, é um signo confuso, né? É um signo que vai mobilizar uma esfera virtual, ao mesmo tempo que está misturando com a técnica fonográfica, né? São 4 canais, alta fidelidade de reprodução. Quem percebe isso é porque é um audiófilo, amante do áudio, amante sofisticado. E aí você já vai trabalhando a ressonância, né? Você vai trabalhando virtualidades que tem a ver com uma estrutura de desejo e que tem a ver com a posição de sujeito masculino,
e que dá para colar isso junto com virtualidades que tem a ver com escuta, com condutas de escuta que tem a ver com meados do século XX, que tem a ver com a alta fidelidade de reprodução, né, o áudio hi-fi e tal. Mas, em todo caso, também é uma espécie de signo que trabalha com incorporação, com encarnação, com tradução de conteúdos virtuais, né, com imagens que permeiam o desejo. Seguindo nessa linha, esse anúncio de um rádio de carro vai figurar o ouvinte que compra o rádio como alguém que está aí junto a essas mulheres que estão também, né, retratadas nessa estrutura de posições de masculino e feminino, em que tem várias ressonâncias, né, várias ressonâncias. Só que essa imagem ela é um sintoma tão ela pode ser lida como um sintoma, né, como uma expressão de uma estrutura de desejo que incorpora, inclusive, a figura do antagonista aqui, ó, que é esse sujeito que não tem o rádio, né? Então, ela trabalha com esse dualismo de, tipo assim, você tem esse objeto que eu estou vendendo, você tem elas todas, ressaltando que o elas está tá como it aqui, né? E é uma estrutura, né, é uma imagem que sintomatiza uma estrutura de desejo em que o próprio antagonista também está representado, né? Sempre isso, para vender hi-fi é algo que tem a ver com essa ideia do amante sofisticado, amante do áudio, meados do século XX, toda essa cultura de objetificação da mulher que a gente já viu em vários outros estudos, né, de mídia. Seguindo, pessoal, as práticas de escuta se reproduzem socialmente, né? Existe uma pedagogia de condutas de escuta que é reproduzida em massa. Os ouvintes, eles se olham entre si. Os ouvintes aprendem a escutar olhando entre si. Você aprende a escutar olhando outros ouvintes. Como é que eles desejam, como é que eles devem desejar, como é que eles devem escutar, em quais cenas se deve escutar, em companhia de quais máquinas, e quais materiais também de escuta, com que signos você se conecta ao escutar. A minha conexão apareceu aqui que está instável. Ela está tranquila ou está falhando aí? Houve só uma quebra, mas agora a gente está ouvindo bem, não é, Henrique? Perfeito. Perfeito. Então, eu queria ressaltar isso aqui. Os ouvintes, quer dizer, naquela tese lá de que a escuta é da ordem da performance e é da ordem da experiência social, o ouvinte é uma subjetividade social, os ouvintes aprendem a escutar percebendo como outros ouvintes escutam, tá? Nesse sentido, essas duas imagens, elas incorporam, elas traduzem, elas são diagramas de condutas de escuta. Por mais diversas, né, por mais diferentes que elas sejam entre si, elas podem ser aproximadas como signos que estão operando algo parecido. Estão traduzindo, estão incorporando dimensões virtuais da escuta. Aí, vamos lá. Partindo para uns dualismos aí, né? E falando de linguagem, já que a gente está assumindo que a escuta é feita de imagens e de linguagem. Henrique, só uma pequena nota, enquanto mediador, relativamente ao tempo, são 7h30. Assim, o seminário está previsto acabar às 8h10.
só para ver se você precisa de acelerar ou não, é só para dar uma ideia que a gente ainda quer ter um pouco de tempo também para a conversa posterior. Tá, Henrique? Peço desculpa por Claro. interromper. Não, claro, obrigado. Eu preciso disso, inclusive, porque eu quero ouvir o que as pessoas que estão escutando aí têm a dizer. Então, nessa deriva por palavras, quando você, já que a gente está falando de escuta e de som para além da vibração e de escuta para além do objeto que está sendo escutado e centrando nossas atenções na complexidade que existe no sujeito que escuta, como um sujeito social, então já que a gente está falando de virtualidade, navegando pelas águas aí da concretude, do ser, da substância e da insubstancialidade, a gente vai deslizar por palavras como fantasma. Isso aqui eu acho muito forte. Insubstancialidade, material com que se fabricam os sonhos, concebido apenas pelo pensamento e incorpóreo. Então, guardando isso, né? Material com o que se fabricam os sonhos, ao mesmo tempo que insubstancialidade é caracterizado né, através de vias negativas, né? Como nada, nihilidade, invalidade, futilidade, zero, absolutamente nada, coisa nenhuma, nada sobre a Terra, nenhuma partícula, ela também é algo, ela é um material com que se fabricam os sonhos. Fantasma. Ainda navegando na matéria e na imaterialidade, no fantasma, olha aí, incorporeidade, espiritualidade, espiritualismo, psiquismo, subjetivismo, inextensão, imponderabilidade, personalidade, pessoa, sujeito, eu, ego, mim, migo, eu mesmo. Como que algo que era nada, né, de repente é o sujeito? Já é muita coisa. Era nada e agora é a pessoa, é personalidade. Então, espírito, fantasma, substância espiritual e abstrata virtual. É nesse lugar aqui que esse processo que eu estou compartilhando com vocês foi pensar escuta e foi operar escuta. Tá? Então, personalidade, pessoa, sujeito. Essa imagem aqui, ela tem a ver com aquelas imagens lá atrás, né? Que é essa ideia de que a gente sabe, quando a gente está escutando algumas coisas, a gente sabe mais ou menos a hora de que é para bater palma, que a gente deveria ter batido palma, né? Então, eu só trouxe isso aqui porque isso é um ancestral daquelas imagens. Isso aqui é uma crônica, né? Um cronista que fez isso num jornal parisiense. Ele chama-se Honoré Daumier. O nome dele está aqui em cima, Daumier. Ele é um cara que, antes da fotografia, ele fazia crônicas, ele desenhava cenas da vida cotidiana da contemporaneidade dele. Então, se você for pegar a obra dele, tem tipo assim, um vagão de trem lotado. Quer dizer, cenas mesmo da cidade que era Paris no tempo dele, que já era uma cidade urbanizada, já tinha um grau de complexidade que ele queria retratar. Uma das coisas que formavam a complexidade da vida parisiense, que ele achou pertinente retratar, foi isso aí. Ó. Foi um grupo de pessoas contratadas para bater palma em espetáculos. Isso aqui não é um público qualquer, isso aqui é um público chamado claque. Né? Eles estão ali para, em determinadas pausas, depois de determinadas falas, eles estão ali para bater palmas. Quem contrata esse pessoal tem a esperança de que, ao escutar um grupo batendo palma, o restante do público, dos ouvintes, vão entrar na onda e vão simpatizar, vão entrar nessa onda de simpatia com relação ao que está sendo apresentado. Então, assim, é realmente uma pedagogia da audição, da audiência, tá? Como você tende, você é educado, o seu inconsciente é educado a receber de maneira simpática um determinado conteúdo que você está escutando, que você está vendo e ouvindo. Então, de fato, as práticas de escuta são transmissíveis e elas acontecem no lugar da imaterialidade,
mas são transmissíveis através de signos que são observáveis, que são tangíveis. Tá? Um hábito pode virtualizar-se, isso é passar a ter uma existência virtual. A gente sabe que tem que bater palma em determinados momentos, quando acaba, né, determinados acontecimentos. E o capital escuta, né, que é uma noção também que eu queria trazer para a provocação, que é essa ideia de que cada vez mais a escuta é tratada como um capital em sociedades pós-industriais, no sentido de que ela aparece como um valor que é traduzível em capital financeiro, em dinheiro. Então, de repente, você tem um projeto aí que envolve escuta, seja para desenvolver uma tecnologia de vigilância, ou seja com um argumento humanitário, de acolhimento, de revisionismo histórico, mas através da escuta você consegue aprovar um projeto, por exemplo. Então, e a gente pode depois desdobrar 1000 exemplos a esse respeito, mas a escuta ela é tratada como algo que é um valor, que está enredado a valores como isonomia, igualdade, acolhimento, revisão histórica, mas também a poder, vigilância, tecnologias de vigilância e de controle. O Traga o Seu Ouvido de Volta em 3 Dias, que é um diagrama que é o trabalho artístico que está aqui em foco, né? Na verdade, tudo que eu descrevi foram questões que talvez possam ser provocações úteis a vocês, para vocês também desenvolverem trabalhos diagramáticos. Esse aqui é um trabalho que foi desenvolvido a partir desse horizonte de pensamento, de questões que eu vim falando até agora. Tá? Ele é um cartaz de lambe-lambe. Ele é feito para se apresentar na rua, né, em postes, né, em centro da cidade, em muros, e que ele vai dizer o seguinte: eu trago o seu ouvido de volta em 3 dias, e ele promete uma desamarração forte, ele tira os encostos da orelha, um desencapetamento aural, ele foca no presente e foca no local. Ele vai te trazer o seu ouvido para além, ele vai te restabelecer o seu ouvido que está hipermediado por esses fantasmas que estão operando, que estruturam a cena dos seus desejos, dos nossos desejos como ouvinte. Certo? E que essas cenas, como a gente consegue perceber, elas são marcadas por posições de sujeito, e por ideais de escuta e por estruturas de desejo. Então, voltando lá, o Traga o Seu Ouvido de Volta, ele promete esse desencapetamento aural no sentido mesmo de exorcizar esses fantasmas, porque a nossas escutas são feitas de fantasmas. Né? Quer dizer, de que fantasmas são feitas as minhas condutas de escuta? De que fantasmas são feitos os meus lugares de fala, por exemplo? Quais fantasmas se misturam a essas posições de sujeito? Através de quais fantasmas são configuradas essas posições de sujeito? Estou pegando isso a partir de um trabalho de filosofia contemporânea, né? do Derrida e da desconstrução, que vai chamar a atenção para o fato de que nós, seres humanos, nós somos feitos de fantasmas. Nós somos quem somos porque nós somos mediados por imagens. Essas imagens são frutos de colonialismo, são frutos de estruturas sociais que têm marcadores de poder, de sujeito, etc., etc. Mas, enfim, os nossos desejos são estruturados por imagens virtuais fantasmáticas, né? E aí tem uma descrição desse trabalho que ela é intervenção urbana em intertextualidade com um tipo de cartaz publicitário muito comum nas cidades brasileiras, o qual anuncia a promessa de trazer, entre aspas, o amor de volta em 3 dias, mediante trabalhos espirituais. O trabalho substitui amor por ouvido como uma estratégia de modular, mesmo que sutilmente, o imaginário social em direção à oralidade. Busca-se disparar uma curiosidade, uma lembrança, uma reflexão sobre o fato de se ter um ouvido e mesmo de se ser um ouvido.
A promessa de que alguém possa trazer meu ouvido de volta supõe que, em algum momento ou de algum modo, ele foi roubado. O ouvido, portanto, como um objeto de expropriação, de roubo, de colonização, de alienação. Mas será que alguém é capaz de trazer meu ouvido de volta? Ou seria esta uma ação que só cabe a mim? O trabalho visa colocar em jogo os deslizamentos semânticos entre ouvido e amor, que a relação intertextual torna possível a partir do texto original. Trago seu amor de volta em 3 dias. Pois, tal como acontece com o amor, acontece com o ouvido. Talvez só eu possa trazê-lo de volta. Talvez nem eu o possa. Se posso, talvez dure mais de 3 dias para fazê-lo. Ou talvez possa ser imediato. Como, onde, quando, por quais vias, através de quais conexões fazê-lo. Então, esse cartaz aqui é um cartaz que foi composto tendo em mente a ideia de criação, de aproveitar de uma linguagem que é corrente para fazer uma espécie de poesia diagramática, né? Criar um signo diagramático que tenta operar, tenta disparar um diálogo sobre o fato da meu ouvido ter sido expropriado, o meu ouvido ter sido levado por alguém, o meu ouvido ter se afastado de mim e dessas possibilidades de se distanciar e de se aproximar do próprio ouvido, e das dimensões corpóreas e virtuais que envolvem ser um ouvido e escutar. Beleza? Então, dito isso, eu agradeço a audição de vocês e gostaria de escutá-los também. Se alguém tiver alguma crítica, alguma observação. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu tenho já várias questões a colocar a você, mas agora eu queria abrir esta conversa a perguntas para quem for mais tímido, isto sem a julgamento de valor, mas pode deixar as questões no chat, ok? E quem quiser falar, por favor, é só abrir o microfone e fazer uma pergunta ao Henrique. Enquanto as pessoas pensam, porque é sempre assim, as pessoas... Vou tentar disparar uma pergunta. Fez-me lembrar também a sua apresentação, Henrique, a ideia de Pharmakon. É uma coisa que aparece em Platão e depois vai aparecer de novo em Derrida, essa ideia do remédio, de uma coisa que é ao mesmo tempo um remédio, um tóxico, mas também é o culpado de algo. Obviamente que o Derrida fala da escrita, dessa forma, mas você pensa que o regime oral, de certa forma, também opera nesse modo, digamos, acho que vou manter, estava a discussão no nível ainda teórico, mas opera desse modo, uma vez que você fala de desejo, mas ao mesmo tempo aparece o desejo, aparece ao mesmo tempo o patriarcado, ao mesmo tempo como é que a gente lida com o som relativamente à agência política. Eu não sei se estou a fazer claro, mas foi só uma ideia que me veio quando você estava a falar acerca da inscrição. Mesmo esta ideia tipo Pharmakon, do remédio, que tem a ver também com o corpo. E não sei se você queria comentar. Foi só assim uma ideia besta que me veio, mas foi algo que me fez lembrar o seu trabalho, a sua apresentação. Vocês me escutam? Agora sim. Ah, tá. Engraçado, porque eu estou usando um computador que não é meu, e aí a tela minimizou, ficou desse tamanhozinho, e eu não achei o controle do microfone, mas encontrei aqui, dá para continuar então a conversa. Rui, para mim faz muito sentido, sim, e ela ajuda a deixar um ponto claro aqui, que é o seguinte: a ideia de inscrição de condutas de escuta, de práticas de escuta e da dimensão virtual da escuta em mídias, ela
ela tem esse aspecto de pode ser veneno, pode ser remédio. Entende? Porque alguém pode olhar essa apresentação que eu fiz e achar que é uma espécie de crítica à tecnologia, à indústria fonográfica, ao discurso do marketing publicitário, mas, na verdade, eu estou falando de signos. E pode ser que um artista sonoro ou uma artista sonora utilizem esses mesmos meios para criar outra coisa, né? Para deslocar isso. E, em vez de ser um veneno, é uma coisa que é mobilizada como remédio, por exemplo. Então, assim, é uma operação, para usar a metáfora do fármaco, né? Uma operação de síntese química, só que essa síntese é de ideias. Nesse nível diagramático, é uma síntese de ideias e de signos que dizem respeito à escuta, dizem respeito ao som, né? Então, assim, é possível sintetizar essas ideias que têm a ver com a oralidade, com a escuta, usando os mesmos meios dessas mídias fonográficas e também o discurso do marketing, por exemplo, né? Entende? Então, a partir da sua fala, eu acho que fármaco tem a ver nesse sentido, assim, e ele deixa em aberto essa ideia de pensar quem está sintetizando ideias como uma espécie de químico, né? Está fazendo uma química, uma síntese. Pessoal, joga crítica, joga... Eu quero falar uma coisa. Oi. Oi, Henrique, tudo bem? Então, enfim, obrigada pela apresentação, foi super massa. Acho que eu me relaciono bastante com todas essas questões semióticas assim, que tu apresentou. E esse teu trabalho, acredito que aquele número no final do LAMP seja teu, né? E eu queria saber se alguém já ligou, como que foi isso, assim, porque eu acho que, inclusive, eu particularmente sempre quis ligar para esses cartazes de, né, devolva o seu amor em 3 dias, eu sempre achei incrível, assim, tive muita curiosidade, nunca fiz, mas, enfim, queria saber se alguém já tinha ligado, e de alguma maneira também que isso me lembrou bastante aquele trabalho que a Raquel Stoff tem, Soltou do Ouvidos, que ela também, de alguma maneira, colocou ali o telefone dela, e ela já me contou bastante sobre as ligações que ela recebeu, assim, que ela meio que até teve que uma hora desligar o telefone, porque estava recebendo muita ligação. E, enfim, é uma proposta bem diferente, mas me lembrou um pouco dessa dinâmica, assim, eu queria ouvir de ti um pouco sobre se já está rolando esse fluxo, né, que o trabalho propõe, assim. Henrique, deixa-me aproveitar que é para adicionar um comentário, assim a gente começa a aglomerar a perguntas e comentários. Pode ser, Henrique? Então, tem comentário da Nativa Carolina Rocha, que remete ao documentário do Derrida. Henrique, eu não sei se você viu este documentário, que é de 2002, está no YouTube, não sei se você chegou a ver, onde ele aparece a falar sobre o trabalho dele. Você viu? Ok. Porque a Ana Carolina Rocha, ela diz, achei interessante esse link que se deu entre a resposta do Derrida sobre Hegel e Kant, que ocorre num documentário, em que também, ao ser perguntado sobre o que ele tinha a dizer sobre o amor, Derrida cisma que houve a palavra morte, ao invés de amor, amour, que eu lembrei com a descrição do trago seu ouvido. Pronto. Ana, isto foi uma pergunta, foi um comentário. Se você quiser depois te elaborar mais, mas pronto, foi isso, tá? Foi um comentário mesmo. Foi um comentário, ok. Não, legal. Antes de falar ali a partir da pergunta da Camila, tem sim essa dimensão de trabalhar com o deslizamento, né, com algo que está já no hábito, e aí de repente você apresenta um signo ou uma situação em que ela guarda uma familiaridade, ela já está no hábito, mas tem alguma coisa ali estranha inscrita ali, que causa uma espécie de percepção tipo, peraí, o que eu escutei mesmo, né? O que foi isso, né?
o Derrida tem essa coisa de trabalhar com deslizamentos, é uma palavra que ela soa de uma maneira, e esse soar pode causar equívocos, né? Ele direciona para outro lugar de entendimento. Ele é um filósofo que curte muito esses desvios, né? Esses equívocos e mal entendidos, né? E entende isso como potências de pensamento e tal. Então, esse trabalho realmente ele tem a ver com isso de apresentar uma coisa que está tão no cotidiano das pessoas que se a pessoa bate um olho, ela olha, ela pode, peraí, o que eu li ali? Ele traz, não é bem o que eu sempre vejo. Tem alguma coisa estranha escrito naquele cartaz que eu costumo ver, mas o que é aquilo ali? Né? Então tem a ver com chamar a atenção e propor um diálogo a partir mesmo desse pequeno deslize. Sobre a questão da Camila, a sua questão ela é ótima, porque ela aponta para o lugar de abertura e de incompletude desse trabalho, e do fato dele ser realmente um trabalho de arte relacional, e que para eu falar melhor dele, e de maneira mais rica dele, essa dimensão do relacional precisa ser vivida de maneira mais extensiva, né? Então, assim, quando é que rola essa interação? Rola quando eu pego, imprimo e coloco na rua, entende? E isso aconteceu 2 vezes só. Eu criei esse trabalho, idealizei ele em 2017, fiz isso 2 vezes em espaço público e depois coloquei ele numa exposição de arte, numa galeria que era uma exposição de arte sonora. Eu recebi ligações de pessoas que realmente esperavam, a expectativa era de um trabalho espiritual, tipo um pai de santo, que queria saber o que era isso. E quando eu explicava, porque assim, aí eu tenho 2 opções, né? Ou eu posso realmente performar um pai de santo, ou eu posso não fazer isso. Em razão das circunstâncias e de eu ter apresentado isso só 2 vezes, e de eu ter trabalhado com performance num nível em que eu ainda não destravei, não tem aquelas coisas de destravar os modos, eu não destravei o modo hard do performer, saca aquele modo mais foda que a pessoa tá para o que vier mesmo, eu ainda não destravei esse modo, embora já ter saído com grupos de performances em espaço público, pirando, fazendo maluquice mesmo, fazendo coisas, maluquice que eu digo no sentido de comportamentos extraordinários mesmo, no meio da rua, desculpa aí a palavra maluquice, o adjetivo, mas assim, comportamentos extraordinários, fora da ordem, da normalidade das pessoas que estão na rua. Embora eu já tenha vivenciado isso, eu não me permiti ainda nesse trabalho. Quando a pessoa me liga esperando que eu me comportasse como um pai de santo, eu não entrei nessa. Eu sempre falei, olha, isso aqui é um trabalho, é uma poesia, é um trabalho de arte. Eu sou um artista, sou um professor de arte, é uma poesia. Aí, nas 2 ocasiões que me ligaram, 2 ocasiões que, assim, em que eu coloquei esse trabalho na rua e que ligaram esperando um trabalho espiritual, ao modo pai de santo, a reação foi tipo assim, então isso aí tipo assim, como é que é? Isso é uma propaganda enganosa, né? Você está fazendo uma propaganda enganosa. Aí eu falei, não, isso é uma poesia, eu nunca te prometi alguma coisa que eu não vou te dar, sabe? Tipo, eu nem vou te cobrar para fazer consulta nem nada, isso não é uma propaganda enganosa, isso é uma poesia. Ah, tá, bom, isso é uma propaganda enganosa, e desliga. Então, até hoje, eu só tive esse tipo de interação. Porque a ideia inicial era tipo, peraí, mas poesia? Como assim? Que ideia é essa? Entende? E aí, para a gente entrar num fluxo de conversa que tem a ver com isso, com colonização, com a escuta ter sido captada, com a escuta ter sido expropriada, com a escuta ser algo que é mediado por figuras, estruturas de poder, etc. Mas não é... Eu percebi que não é por aí, por um diálogo com esses tipos de palavra, com esses tipos de temas, que eu vou conseguir desenrolar uma interação significativa com alguém que me liga e que está totalmente alheio a essa bolha de termos, né, que mediam a nossa experiência, né?
Não, talvez, inclusive, o interessante fosse exatamente inventar esse outro pai de santo, né? Esse pai de santo do ouvido, assim, e realmente ativar essa, enfim, né, essa percepção do ouvido, da escuta dessas pessoas, tipo, de alguma maneira, não sei, assim, eu fiquei com a impressão de que, tipo, se a pessoa te liga já procurando esse trabalho, né, espiritual, ela já de alguma maneira está aberta para o que tu for dar para ela espiritualmente, né, de alguma maneira. E aí, se for um trabalho de ouvido, pode ser realmente uma ativação bem interessante, assim, bem, enfim, só pensei isso. Perfeito, Oi. obrigado. Só agradecer essa intervenção, porque ela realmente aponta para o que esse trabalho pode ser, o que ele pode experimentar, entende? Então, realmente, é uma percepção de inventar esse ouvinte e ativá-lo, né? Para que as coisas possam acontecer a partir da provocação. Henrique, primeiro queria agradecer a sua fala. Achei muito rica. Fiquei assim um pouco impressionada em como a gente pensa junto algumas coisas. Que acho que são coisas que vem me acompanhando há um tempo, assim, nos meus cursos. Mas, enfim, primeiro queria te perguntar uma coisa. Eu não me lembro, mas no início da sua apresentação, nas imagens e texto que você colocou aqui, em nenhum momento no início começa com o trabalho, né? Seu trabalho, ele chega no final. Eu fiquei pensando como se daria a sua fala se você começasse com já o cartaz. Só pensando, não é uma provocação nem nada, só penso, porque vem toda uma estrutura, né? Um comentário, um pensamento, uma deriva, como você falou, mas calcado em posições teóricas, em discussões específicas, apontamentos, e aí desemboca no trabalho. E aí, não sei, isso é uma questão cara para a arte, né? Para os objetos de arte, para a poesia, enfim, para as poéticas. Eu fico pensando se talvez impactar com a frase e a frase vai acompanhando essa deriva. Mas não sei também como seria. Realmente estou comentando porque me veio isso em mente. Mas não é uma solução, tampouco uma provocação e nem mesmo uma crítica. Só fiquei pensando como seria. Para essa coisa de talvez até uma preservação de um impacto que os trabalhos em arte têm numa primeira camada de contato, onde a gente não estava numa discussão antes e onde a gente recebe esse trabalho como uma primeira coisa. Agora, outra coisa que eu queria falar, que eu vou construindo à medida que eu falo, você vem na sua fala com essa crítica dessa valorização epistemológica da visão, né? Que é uma coisa muito interessante, porque, de fato, esse regime da visualidade, que é tão presente na história da arte, ele é um regime que depende de uma perspectiva que é super específica e que é uma perspectiva muitas vezes frontal, ela é uma perspectiva que tem uma questão, um problema de escala, que tem um limite. E isso apresenta problemas para a história da arte até hoje, ainda que a arte designe, né, um lugar e um território chamado arte sonora e que comporte ali uma série de proposições, mas essa questão do regime da visualidade é um problema. Não só um problema restrito a esse domínio da arte, mas como ficou visível, olha só o ato falho, como a gente pôde perceber e compreender o tempo todo na sua fala, ele é um regime que está sempre aí, que carrega esses problemas. E esse problema da perspectiva, né, ele também se liga, de modo geral, a ideias como controle, a subjugação, a vigilância. Acho que tudo isso estava na sua fala. E aí você fala da questão da expropriação da escuta e também da expropriação do próprio ouvido. Tanto que há essa promessa, ainda que seja uma promessa performativa no seu trabalho, de falar sobre a volta do ouvido. Aí eu fiquei pirando nisso agora, nesses últimos momentos, na expropriação do ouvido. E eu fiquei pensando que isso é tomado, né? E eu acho que se a escuta nos é tomada, ou o ouvido, ou tomam o nosso ouvido de nós, ou pelo menos as capacidades e as potências atadas a essa ideia da oralidade, aí eu fiquei pensando que dá para compreender também, pela sua fala, o que realiza essa expropriação. Uma série de coisas que você aponta, certas dinâmicas de poder, uma forma das coisas se organizarem, o próprio capitalismo, a vigilância, colonialidade, uma série de violências que em algum momento você até falou do Derrida,
dessa coisa fantasmagórica, de sermos sujeitos mediados por imagens, e essas imagens que carregam questões que são muito violentas. E aí eu fiquei pensando nessa coisa da recuperação daquilo que foi expropriado. E aí eu fico pensando que o exercício de recuperação ele tem que ser uma implicação radical. Isso é uma preocupação que acaba permeando, né, as coisas que a gente faz, que permeia até esse exercício acadêmico também, permeia a nossa relação com o conhecimento, é aquela velha coisa. Eu leio um livro e aplico isso, mas a gente não pode aplicar de forma asséptica, tem que ter essa implicação, que é até uma implicação corporal. E aí os problemas vão surgindo, porque o corpo também é um problema, né? O corpo às vezes não está dado. Você falou de colonialidade. Poxa, um dos problemas centrais do colonialismo é fazer uma certa designar que certos corpos não têm, né, aquela qualidade de corpo, uma questão ontológica mesmo, e portanto estão ali situados numa outra zona. E aí eu vou entrar, na verdade, no que eu quero falar. Que zona é essa, né? É a zona dos mais que humanos, onde muita coisa dá para ser identificada dentro desse território. É um território que a gente pode alargar e muitas coisas cabem ali. E aí o mais que humano me faz pensar no que tem me interessado mais em relação à escuta, que eu acho que é um território onde a minha pesquisa está caminhando lentamente, mas dessa maneira implicada, porque eu ando, de fato, me implicando nessa exploração dos mais que humanos de forma prática na minha vida, mas aí tem a ver com coisas que eu não vou adentrar aqui, mas tem a ver com pensamento sobre bactéria, fermentação, perspectivas anticoloniais do alimento, que tem muito a ver com o sonoro também, nesse sentido disso alterar e desarticular as nossas formas de perceber, nos guiar mais pelo som, pelo cheiro, entender receitas como partituras abertas, enfim. Então, tudo isso para dizer que será que essa recuperação da escuta ou do ouvido, essa ação e esse enfrentamento frente a esse problema grave da expropriação, eu fico pensando como ele se dá sem uma revisão profunda dessa questão da agência humana e da nossa interface humana, que é marcadamente limitada e que é muito base desse exercício colonial, é muito base do exercício capitalista. Então eu fico pensando nisso, como a gente resgata e recupera essas coisas, esses modos de perceber que ficaram meio de lado, como que a gente faz isso sem pensar que a noção tradicional de agência sempre coloca uma questão humana no coração da agência, né? Então eu tenho pensado muito em não só recuperar essas coisas, mas como ativar a vibração das coisas que me rodeiam, né? Sejam as coisas, enfim, os animais, as plantas, corpos que foram designados como não humanos e etc. Então é mais ou menos isso que eu queria dizer, assim, que penso com você, estou na sua deriva e a minha deriva ainda desliza para esse outro lugar dessa consideração com esse conjunto chamado mais que humanos, o que retorna para a gente como uma revisão profunda da questão da agência e de um pensamento sobre a vitalidade das coisas, vitalidade da matéria. Para mim isso tem sido um caminho, não um caminho também efetivo de solução, agora vamos mudar o mundo, mas um caminho de experimentação implicada. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Henrique e Daniel, vou fazer a pergunta aos dois. Será que eu posso adicionar a pergunta da Gabi também, na sequência, Daniela e Henrique, está ok? Ok. Gabi, eu posso traduzir a tua pergunta para a português? Acho que ela talvez não tem som. Ok, então eu vou tentar traduzir Sí, a pergunta. hola. Olá, Hola. Gabi. Hola, ¿cómo estás? Eu vou tentar fazer uma tradução live de tua pergunta. Perfecto. Me perdona si por la compreensão limitada de castelhano que tenho, mas vou a veces hacer my best, ok? Eu posso te ajudar também. Daniela, então por favor, se o seu Muito obrigada. está melhor que o meu, então vá. Olá. Eu também não sou uma exímia, mas conhecedora da língua, mas vamos lá. Então vá. Olá, sou Gabi Aya, de Córdoba, Argentina. Muito obrigado pela tua fala, pela tua exposição, Henrique.
me ativou em muitos sentidos. Ela pede desculpa por não falar português, tipo, não faz mal. Acho que o portunhol devia ser a linguagem na academia, então vamos tentar tipo, trabalhar nesse sentido. E depois a pergunta dela é: diferentes estudos sobre a escuta coincidem com a ideia de escuta como um ato ativo. A Daniela, está alguém até agora a minha tradução? Tá ok, eu acho. Agora, todas as atividades de construção do sentido que tu expuseste são atos que dependem da vontade, é isso? Eu acho que vão além. Que vão além da vontade do que nós podemos fazer com propósito específico. É isso, Daniela? É como dizer, tal como inquieta o fato da tua proposta nos pôr a fazer uma dupla escuta relativamente ao fato sonoro, mas acho que é fenómeno sonoro, escutar e voltar a atuar como um firewall para desentramar os sentidos ocultos instalados, enraigados, tomar novas consciências, posturas, ações, etc. Gabi, ¿cómo fue mi traducción? ¿Achas que fue claro? Para mí sí, clarísima. Súper. Ok. Muchas gracias, muito obrigado. A Daniela, eu só liguei a sua pergunta com ela porque acho que as duas têm a ver com agência política. Foi por isso que eu fiz a ligação, tá? Henrique, Claro. desculpa, eu sei que é muita informação, mas como a gente também já está às 8, é só para dar aí continuidade. Tá bom. Então, obrigado pela questão. Gabi, para mim, ela faz todo sentido. Eu fico feliz que essa fala tenha te inquietado, né? E eu acho que você compreendeu muito bem qual que é a proposta. A proposta é justamente essa de agir como um firewall, como você disse, né? Que o foco não está só no que eu escuto, mas como eu escuto o que eu escuto, através de quais signos, o que está mediando o meu ato de escutar. Quando eu escuto, eu estou escutando através de quais estruturas de desejo, de expectativas e de relação entre o ouvinte e as coisas escutadas. Eu acho que você percebeu muito bem o que era a minha inquietação quando eu comecei a fazer essa pesquisa, porque o que eu expus para vocês hoje é parte de uma pesquisa de doutorado. Essa pesquisa começou com essa questão. Ela começou da seguinte maneira: quando eu penso isso, quando eu vejo os textos que existem sobre escuta no século XX, sobretudo os produzidos em meados do século XX até os anos 90, eles colocam o sujeito que escuta como alguém que está plenamente consciente do que ele está escutando. Ele tem uma relação direta com o que ele está escutando, né? E eu ficava um pouco insatisfeito com esse desenho assim da relação ouvinte-som, né? Porque parece que o ouvinte ele tem a boa vontade de escutar e aí ele escuta. E é transparente. A relação entre o ouvinte e o som é transparente, não tem nada ali no meio, não tem sociedade no meio, não tem poder no meio, não tem tecnologia, não tem sistemas simbólicos, sistemas de crença, não tem colonialismo, enfim, não tem o poder. Ainda não tem questões que envolvem o poder, né? Raça, gênero, classe social. Então, isso me incomodava e eu fui fazer uma pesquisa de doutorado justamente para investigar esse meio aí e tentar discutir o fato de que a relação ouvinte e matéria ouvida, né? A relação entre quem escuta e a coisa escutada não é uma relação tão transparente quanto a literatura de meados do século XX deu a entender. Não sei se isso... Eu acho que é o seguinte, eu estou concordando contigo, sabe? Eu acho que você conseguiu captar
as motivações que me levaram a desenvolver essa pesquisa. Com relação à intervenção da Daniela, eu acho que fica muito claro, realmente, Daniela, que a gente pensa coisas muito próximas e né, a gente passa pelas mesmas trilhas, a gente gosta de caminhar pelas mesmas paisagens. Eu realmente agradeço o seu apontamento sobre e se a sua exposição tivesse começado com o trabalho desde já, assim, e aí você começa a pensar depois do trabalho. Eu acho que essa intervenção ela me ajuda muito, porque ela me coloca uma situação em que, quando eu for convidado de novo a expor esse trabalho, eu posso começar com ele, mas para começar com ele, eu preciso fazer aquele percurso que a Camila sugeriu, entende? Porque todas essas discussões de fantasma e de poder e tal, eu posso misturá-las com falas de pessoas que interagiram comigo, entende? Como as falas ainda são escassas, elas sempre são: não, peraí, mas você está fazendo uma propaganda enganosa, eu fico um pouco limitado. Então, tem uma questão mesmo de como que eu vou organizar a exposição, né? E eu acho que o trabalho precisa crescer mais, ele precisa ter mais material humano para favorecer essa hipótese, sabe? De começar com ele, que eu acho que realmente seria rica e ela está aí nos meus planos aqui de apresentações futuras desse trabalho. Aí, em relação ao seu comentário, eu acho ele muito rico e eu estou afinado com ele. Eu até vou... Porque é o seguinte, você disse coisas tipo ativar a vibração das coisas que me rodeiam. Eu escutei na sua fala, no seu comentário, uma espécie de evocação a uma ética sonora, uma ética aural, que é uma consciência de que lidar com fatos e situações políticas que são macropolíticas e que se traduzem em relações micropolíticas, lidar com isso são sempre ações pontuais e que envolvem o corpo, que envolvem um local, que envolvem uma rede ecológica, né? Ecológica no sentido de que as coisas que estão acontecendo aqui agora na minha esfera de relações imediatas não, a minha esfera de relações atuais aqui, sabendo que essa esfera de relações ela é mediada pelo imaterial, pelo virtual, né? Sabendo que no meu jeito de falar ou meu jeito de escutar está misturado um fantasma que vem de não sei quantos séculos atrás, né? Ter essa consciência ecológica, né? Uma lógica de ecossistema, de relações materiais e imateriais. E essa lógica ecológica, ela aponta para essa dimensão do mais que humano. Então, eu achei particularmente interessante quando você fez uma crítica assim, de um desígnio de que a escuta... assim, desígnios para a escuta, né? Então, no caso, o que me chama a atenção, o desígnio da ideia de que hoje a gente escuta o mundo através das nossas cócleas, que a escuta é só coclear, que a gente não escuta com o corpo todo, a gente não escuta fatos que são geológicos, a gente não escuta tremendo, a gente não escuta com, né, com diferentes regiões do corpo. E também que a gente não escuta com cócleas não, com próteses, né? A gente não escuta com os mais que humanos. A gente não escuta hoje com microfone que estão com microfones que estão debaixo da água, com microfones que estão em satélites. Entende? As nossas orelhas são orelhas que se distribuem nessa malha de agentes mais que humanos, né? No trabalho, eu vou pedir a licença aqui só para jogar o trabalho de novo na tela. Olha só, em diálogo com essa observação da Daniela, as promessas do trabalho espiritual, elas envolvem uma desamarração forte, ela promete tirar os encostos que estão aí no ouvido, promete um desencapetamento oral e ela tem o foco no presente e o foco no local, entendeu? Ela tem a ver, ela dialoga com quem está na sua inquietação, que é ativar a vibração das coisas que me rodeiam. A gente vai focar no presente e vai focar no local. Eu acho que
um trabalho espiritual dessa natureza contigo faz sentido. Eu preciso desenvolver a habilidade de dialogar com outras pessoas que falam outras línguas, né? E que chegam mais de longe, mas, como disse a Camila, já tem uma abertura, porque ligaram. Deixa eu tirar aqui. Isso aí. Henrique, você tem tempo para uma última pergunta? Para a gente fechar. Entretanto, obviamente as pessoas não são obrigadas a ficar, porque já passou das 8, a gente estamos só a curtir o momento aqui, a conversa com o Henrique, mas agradeço a sua generosidade e o seu tempo. E vou continuar, a minha pergunta vai continuar na senda da questão da agência política e liga também com o comentário que a Fernanda Rubio fez, que tem a ver com a ideia de estética relacional, e Nicolas Bourriaud. E o meu comentário, porque eu sei que você conhece esse texto, o meu comentário começa até assim de uma forma meio polémica e que tem a ver com achar que esse texto em particular tem uma visão um pouco naif da função da arte, ou seja, os artistas aparecem como terapeutas da agência política, ou da restituição de uma certa agência política ou resistência antipolítica. Eu não estou a dizer que é o caso do seu trabalho, mas a pergunta que é uma provocação, uma vez que isso sempre me deixou curioso relativamente ao seu trabalho, é uma espécie de pergunta meio piada, que é fazer um termómetro relativamente assim, enquanto artista e filósofo, relativamente à ideia de agência política do sujeito ouvinte. Você está mais para Gramsci, Hegel, Stuart Hall, ou você está mais na onda de Foucault e Young Amban? Porque também existe a ideia, a gente fala do sujeito como alguém desempoderado, mas existem fenómenos de bricolagem, de gambiarra, de resistências, que às vezes escapam este nosso discurso, que às vezes é um pouco pessimista relativamente ao ouvinte, onde o ouvinte por si mesmo acaba por remisturar coisas do cotidiano. Era só isso, Henrique. Sim, Rui, eu vou pedir desculpas, porque a minha conexão teve uma falha e eu perdi uma parte da sua pergunta. Então, assim, por gentileza, repita a sua pergunta. Por isso que eu pedi desculpa. Eu vou te pedir para repetir a pergunta. Eu vou repetir a pergunta, que começa com um gancho, com um comentário que a Fernanda... Você está-me a ouvir bem? Com um comentário essa eu ouvi. Aí, a coisa da estética relacional, a sua reserva que você tem em relação a esse texto, aí eu ouvi. Aí cortou, depois eu ouvi a Agamben. Não, tem a ver com o termómetro, aqui é uma provocação, tem a ver com o termómetro enquanto artista e pensador, relativamente à questão da agência política do sujeito ouvinte. Você está mais para Gramsci, Hegel, Stuart Hall, ou você está numa onda mais Foucault, Agamben? Porque para mim existem formas de bricolagem e formas de, digamos, que não precisam ser rotuladas de arte ou de cultura, que acontecem apesar de o capital existir, apesar de existir uma superestrutura, apesar de existirem regimes orais que nos condicionam. Ou seja, existem à mesma formas de resistência da agência política que eu acho que às vezes nós, enquanto artistas, autores e críticos, a gente cai no pessimismo e diz: foda-se, a gente está, e perdoem-me o português, gente, a gente está completamente, a gente não tem esperança nenhuma. Quando há aí qualquer coisa que a gente pode à mesma fazer, mesmo que seja no âmbito da micropolítica. Então, acho que a minha questão vai mais nesse sentido. Se você ainda tem algum otimismo, ou se você acha que a gente está fodido, basicamente. Bom, eu acho que tem um otimismo, e eu agradeço a sua intervenção, Rui, porque ela também mostra uma questão desse trabalho. Que é o seguinte, eu gosto muito dessa noção que você falou de bricolagens que operam em relação a vidas concretas das pessoas e que não têm o status de arte ou de obras de arte ou de coisas que merecem uma super leitura e tal. Elas simplesmente funcionam como signos que disparam relações.
e elas não precisam ser apresentadas como algo que tem um status de arte e tal. Então, isso traz, para mim, um questionamento pessoal em relação a esse trabalho, que é o seguinte: quando me convidam para conversar sobre esse trabalho entre artistas, sim, acho que vale a pena tratar esse trabalho como artista, né, e como um trabalho de arte, como um trabalho de articulação de linguagem, e ler ele sob essa ótica. Quando alguém me liga esperando um trabalho espiritual, eu não tenho que falar que isso é uma poesia, um trabalho de arte. Eu poderia simplesmente não operar nesse lugar, né, nesse regime aí de signos, e realmente entrar numa performatividade com essa pessoa, entende? Dialogando a língua, né, com a língua que essa pessoa fala, escutá-la para saber o que eu posso falar com ela, o que funciona legal, porque aí, inclusive, eu estaria respeitando o trabalho como um trabalho que é um signo e que trabalha no lugar da tradução. Se esse trabalho é um diagrama, ele trabalha com tradução, entende? Ele está trazendo para o signo relações sociais que têm a ver com escuta e está colocando em questão a prática da escuta. No momento em que alguém vem falar comigo e eu coloco toda uma carga de obra de arte, não sei o que lá, né? Poesia, eu estou interrompendo o trabalho de tradução. Para eu realmente continuar o trabalho de tradução, eu devo suspender essa língua, escutar a língua de chegada que essa pessoa está trazendo e fluir com ela. Quer dizer, traduzir, continuar o fluxo dessa conversa, desse assunto sobre a oralidade. Eu sou otimista nesse sentido, entende? A tradução ela é infinita, de fato. A variação ela é infinita, né? Então, seria aí um convite a uma capacidade de continuar traduzindo, né? Continuar fluindo, certo? Agradeço, viu, Rui? É isso que eu tinha falado aquela hora, que eu estava falando que eu estava trazendo provocações e que eu também esperava, no fluxo desse deslizamento, eu chegar a insights que eu não tinha pensado. Esse da tradução, de continuar a tradução, é um exemplo claro disso para mim. Entende? Eu percebi onde eu estava interrompendo o processo de tradução, que é um processo que está implicado nesse trabalho, né? No que ele é. Agradeço Obrigado, aí a você, Henrique. quem fez intervenções.